onde guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh glória, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti confiarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais faltar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
mimosa é uma fruta que tem muitas vitaminas. Ela representa o cuidado que tem com a vida espiritual da igreja que Deus lhe confiou. É a maçã, é a fruta maçã. Eita glória, eita bênção. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ali vem o abacaxi. Eita, mano. Pastor, pelo caminho encontrará muitos espinhos, como os que tem no abacaxi. Porém, jamais se esqueça que o galardão será mais doce como o interior desta fruta. Glória a Deus. É ali, a laranja, É o mesmo aí. é. Deus te abençoe, viu? É Bom é agora. O tamanho do bicho aí. ali vem a melancia. Ela representa, esse é o tratado, viu? Ela representa o peso que carrega nos ombros. Mas o Senhor diz: venha a mim os oprimidos e eu os aliviarei. Me faltará, me guia mansamente, águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é meu bom pastor, e nada me faltará. Me guia mansamente, águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui na chave igreja também temos um pastor, que dedica sua vida a meu espaço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, porque você na minha vida, o meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, porque você na minha vida, o meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Eu vou falar agora ao rei. Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama, te consagrou, te ministrou, te revelou que nos era bom e desatou a unção em sua vida. Mesmo que diante a luta está em Ele.
perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, glória a Deus! As pessoas pensam que eu fiz essa história, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: eu tenho coisas grandes e maiores para fazer na sua vida. Foi Deus que te chamou. Não foi eu, não foi Antônia. Foi o próprio Senhor que desceu do céu e falou para você: eu te chamei. Oh, aleluia, eu te selecionei. Antes mesmo de se formar no ventre da sua mãe, eu lhe conhecia. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não estará só, você não estará sozinha, você não estará sozinho, porque eu estarei contigo. Porque tem grandes coisas firmes. Oh, aleluia, que tu não sabes. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Aí você pode se perguntar assim: irmão, o que foi que Deus preparou para mim? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. Você crê? Sente assustar, tempestades no mar da montanha, o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão te pode sustentar. Salta o carro da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. Fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Desde já sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida do pastor desta igreja, nosso amigo Edilson. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, assim como todo o corpo de obreiro e toda a igreja aqui presente. Olha a leitura rapidamente. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor Deus se apresentando como um pastor.
nós percebemos o tamanho do cuidado que Deus ele tem com a minha e com a sua vida. Muitas das vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Muitas das vezes nós não damos ouvidos como deveríamos dar ao nosso pastor, aquele, amados, que zela pela nossa alma. O salmista Davi, quando faz referência, quando ele escreve esse cântico ao Senhor, ele deixa bem claro, amados irmãos, a importância do pastor na vida da ovelha. Muita gente acaba interpretando geralmente esse salmo como um salmo de garantia que não vai haver falta de bem algum. Porém, o que esse salmo, na verdade, nos dá de garantia, o que o salmista ele traz para os seus leitores, é que uma coisa é certa: o pastor chamado Jesus, o nosso Deus, esse não nos faltará. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará presente nas nossas vidas. Os momentos de adversidade podem vir. Os momentos de tribulações podem chegar. Os momentos de bonança. Os momentos de alegria. Os momentos de tristezas. Os momentos de dores. Mas eu tenho uma garantia diante desse salmo: Deus estará comigo em todas essas circunstâncias. O salmista Davi se alegra, não porque ele tem a garantia que não vai faltar veste, não porque ele tem a garantia que não vai faltar o pão, não porque ele tem a garantia que sempre vai ter ouro nos seus tesouros. Não é essa a expressão da alegria do cântico de Davi. Mas Davi nesse momento se encontra lá no meio do rebanho, um jovem no meio do rebanho, pensando, compondo cânticos, louvores a Deus. E Davi começa a expressar esse cântico dizendo: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, Ele sempre estará comigo. E essa convicção é uma convicção, amados, poderosa. É algo que não pode se apartar da minha e da sua vida. Porque a nossa esperança é essa: é que Ele está conosco, é que Ele nos sustenta, é que Ele nos conduz na caminhada. Louvado seja Deus. Nós é que muitas das vezes queremos tomar as nossas decisões diante das nossas próprias vontades. Nós é que por muitas vezes queremos andar no nosso caminho e não no do Senhor. Nós é que muitas das vezes queremos, amados, ter controle sobre a nossa vida e não queremos deixar o Senhor no controle, na direção da nossa vida. Mas o salmista Davi entendia muito bem que a vida dele, na mão do Senhor, era algo muito melhor. Que a vida dele, sendo guiada por Deus, ela tomaria rumos e direções que glorificariam o nome de Deus. Perceba que Davi ele vai fazer algumas referências nos versículos de número 2 e no versículo de número 3, que são interessantes, porque ele vai dizer que em verdes pastos me faz repousar. Davi está afirmando que Deus é aquele que dá o descanso ao homem, é aquele que nos faz, amados, repousar em segurança. Ele também vai escrever dizendo: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Davi ele escreve tendo convicção do Deus que ele serve. Você sabe o Deus que você serve? Você sabe o tamanho do amor que Ele tem por você? Já foi dito nesta noite que Deus tem algo. Ele tem tesouros escondidos. Ele tem bênçãos e bens amados para nós, que ouvido algum ouviu, que olho algum contemplou e que não desceu ao coração de homem nenhum. A nossa imaginação não pode, amados, calcular.
ela não tem a capacidade de reproduzir aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Mas o primeiro ponto que nós precisamos compreender é: Ele cuida de nós. O nosso pastor não nos abandona. Louvado seja Deus. Ele está sempre do lado. Perceba que o pastor, conduzindo o rebanho de ovelhas, ele não perde a visão das suas ovelhas. Ele está atento a cada uma delas. O pastor, ele é tão especialista nisso, ele é tão especial, que ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Ele trata individualmente e coletivamente. Ele sabe as necessidades de cada uma delas. Ele sabe aquela que é um pouco mais travessa, que de vez em quando se distancia um pouco do rebanho, mas que quando ele abre a boca e clama, ela volta depressa. Ele sabe aquela que se machuca constantemente, que volta e meia está no meio dos espinhos. Ele sabe aquela que volta e meia cai nos buracos. E Ele está sempre de olho nelas. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus não perdeu você de vista. O nosso pastor está sempre querendo cuidar de nós. Mas esse texto, esse tema, fala de algo metafórico. Não é que ele é um pastor, mas é que a maneira que ele cuida é semelhante a um pastor. Nós também não somos ovelhas de fato, nós somos seres humanos, somos pessoas. Mas metaforicamente, ele nos trata como ovelhas do seu rebanho. Mas como seres humanos, nós entendemos que nós temos a capacidade de falar. Nós temos a capacidade de pensar. Nós temos a capacidade de tomar decisões. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, amados, nós não entendemos que o nosso pastor, mesmo sabendo a nossa situação, ele quer ouvir você falar com a sua boca. Ele quer ouvir você na sua oração, apresentando a Ele a sua causa. Aleluia! O bom pastor, ele é onisciente. Ele sabe exatamente a sua necessidade. O próprio salmista vai escrever dizendo: ainda antes que alguma palavra saísse da minha boca, o Senhor já sabia a minha necessidade, a minha petição. Mas tem algo interessante. O pastor, ele tem prazer em ouvir a voz das suas ovelhas. Ele se alegra quando você se dobra, quando você se ajoelha, quando você abre a sua boca e diz: meu Pai, eu necessito de Ti. Meu Pai, eu estou aflito. Ou quando muitas das vezes você está alegre e diz: Senhor, eu estou feliz. Eu tenho recebido esta bênção da Tua parte, Senhor. Muito obrigado. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração. Porque as nossas orações são orações chorosas, são orações que apresentam petição, são orações, amados, que geralmente estão sempre apresentando alguma causa, alguma necessidade. Mas quando a bênção chega, quando Deus nos abençoa, nós esquecemos de voltar lá, de dobrar os joelhos e de agora, ao invés de chorar, cantar na presença dEle e dizer: Senhor, louvado seja o Teu nome por tudo quanto o Senhor me tem feito. O salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, que te darei eu por todos os benefícios que tenho recebido? Aí ele mesmo vai responder e vai dizer: tomarei do cálice da tua salvação. Aleluia, tomar do cálice da salvação. Ele está dizendo: eu me alegrarei na tua presença, eu me alegrarei na tua casa, eu me alegrarei diante de ti, Senhor. Nós somos chamados a nos alegrar na presença daquele que nos ama. Tem uma coisa que eu acho bonita, é aquelas ovelhas, sabe, pastor? Tem aquela ovelha que você vê que ela chega e quando o pastor chama, ela vem pulando e sai aquele trotezinho bonito. Eu digo: rapaz, mas que coisa bonita. É aquela ovelhinha, até um banco, se você botar, ela pula e sobe e fica em pé. E
tem isso na casa de Deus? Tem. Tem pessoas, amados, que demonstram a sua gratidão a Deus sem se incomodar com quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, porque ele entende e ele sabe o que Deus fez por ele. Aleluia! Nós não temos o direito de julgar a maneira com que uns adoram e outros adoram. Não! Nós temos que entender que cada um passa por situações diferentes. Nós passamos por adversidades, todos nós. Mas tem gente que quando Deus ele age, irmãos, não consegue ficar de boca fechada. Tem que abrir a boca e louvar a Deus, adorar a Deus. Então o salmista Davi ele começa a primeira parte desse texto dizendo que o Senhor conduz a pastos verdejantes, aonde há descanso, e também leva às águas tranquilas. Coisa boa, não é não? Coisa maravilhosa é saber que Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. O cenário aqui é lindo, porque ó, pasto verdejante e água tranquila para a ovelha, meu amigo, é um cenário maravilhoso. Só que o salmista Davi ele vai além disso. Ele vai usar agora uma expressão que para as pessoas daquela época e para aquela região era algo muito conhecido. Ele vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria a mal algum, pois o Senhor está, diga comigo, aleluia. Davi está dizendo: não importa o cenário que eu tiver que passar, uma garantia eu tenho, Ele não me abandona. Aleluia. Se tem pasto verdejante ou se tem lugar perigoso, não importa, Ele está comigo. É isso que eu preciso entender. Deus não é um Deus que depende das circunstâncias. Nós aqui muitas das vezes somos crentes circunstanciais. Se tudo está dando certo, a gente vem para a casa de Deus, a gente louva. Mas no momento de dificuldade, muitas das vezes nós não queremos louvar, ficamos emburrados, a garganta fecha. Deus não quer isso de mim e de você. Deus não quer uma adoração que é por circunstância de bênçãos. A adoração a Deus ela é independente da circunstância. A adoração a Deus tem que fluir do seu interior, por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Nós sabemos que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Ele tem o poder para mudar os tempos, as estações. Mas, meus irmãos, uma coisa a gente precisa saber: se diante da situação que nós estamos vivendo, Ele fizer alguma coisa, Ele é Deus. Mas se Ele disser para mim e para você: eu não vou fazer nada, Ele é Deus. Sabe o que é que acontece? É que a nossa geração de cristãos é uma geração que não quer receber não de Deus. É uma geração que só quer receber vitória. É uma geração que só quer receber mensagem positiva. É uma geração que não aceita Deus dizer não. E quando Deus diz não, não vou mais para a igreja. Olha, uma coisa nós precisamos entender. Na matemática com Deus, amados irmãos, o cálculo e o resultado é sempre o mesmo. Se eu vier, Ele é Deus. Se eu tomar outra direção, Ele continua sendo Deus. Eu com Deus, oh coisa boa, eu mais Deus e Deus mais eu. Mas irmãos, Deus sem mim, o que é que muda nesse cálculo? Não muda nada. Nós precisamos entender que os mais beneficiados nesse relacionamento somos nós. Deus não precisa de nós. Deus não tem necessidade alguma, de bem algum, de homem algum, de obra alguma que alguém precise fazer, não. Ele não tem. Deus ele é saciado, é satisfeito em si mesmo. Mas sabe o que acontece? Ele escolheu tornar você participante de tudo quanto Ele tem feito. Ele escolheu colocar você no hall de membros da grande família que pertence a Ele. Andávamos todos como ovelhas perdidas, sem pastor. Cada um na sua própria direção. Cada um no seu próprio caminho.
Mas de repente, amados irmãos, algo aconteceu na terra. De repente, um fato aterrorizante, um cenário terrível aconteceu na terra. E todas as ovelhas perdidas, vagueando pelo mundo, olharam e viram um cordeiro diferente crucificado. E esse cordeiro era o Filho de Deus. E aqueles que foram alcançados por esta visão começaram a se direcionar, a se aproximar dele. Aleluia. E sabe o que eu acho mais lindo? É que o cordeiro foi morto, mas reviveu. Aleluia. O nosso pastor foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. E a grande obra que ele começou não acabou. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está juntando o seu rebanho. Deus está juntando o rebanho, viu? O rebanho do Senhor está sendo reunido. E vai chegar um dia que todo esse rebanho vai estar no lugar que Deus ele quer. Deus tem um lugar reservado para o seu rebanho. Mas o rebanho precisa estar junto. O rebanho precisa ouvir a voz do pastor. E perceba que eu estou direcionando vocês ao pastor chamado Jesus. Né, pastor Edilson? Nós somos ovelhas. Todos somos ovelhas. Todos somos iguais em estatura. Não é a eclesiologia, o título de pastor, de presbítero, de diácono e etc. que vai alterar alguma coisa. Diante do sumo pastor somos todos ovelhas. Mas tem ovelhas que lideram o bando. Sabia disso? Tem uma ovelha em especial que você pode perceber que para onde ela tomar uma direçãozinha, as outras vão. Por que isso? Porque Deus trabalha com suas lideranças. Deus ele tem pessoas que ele chama para fazer a obra dele. Deus tem pessoas que ele chama para conduzir o seu rebanho. Sabe o que é isso? É o que o apóstolo Paulo vai escrever falando de ser exemplo dos fiéis. Quem tem exemplo, quem dá exemplo, quem é exemplo é seguido. O próprio apóstolo Paulo vai escrever dizendo: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse: irmãos, se tem um exemplo que eu tenho seguido é o de Cristo. Ele não estava dizendo que era perfeito, mas ele estava dizendo que estava imitando a Cristo. Naquilo que ele imitava a Cristo, ele disse: me imite. Naquilo que eu imito a Cristo, sejais meus imitadores. E por que isso? Porque Paulo também era homem. Porque Paulo também falhava. Porque Paulo também cometia falhas. Mas ele disse: olha, naquilo que eu imito a Cristo, imitem. Me sigam nisto. Louvado seja Deus. Estamos aqui o rebanho do Senhor nesta noite. Em um culto de louvor e adoração a Ele. Porque Ele é bom. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é aquele que nos tem amado com um amor grandíssimo. Com um amor tão maravilhoso, irmãos, que mesmo nós, muitas das vezes, sendo ovelhas rebeldes, sendo ovelhas que muitas das vezes não dão ouvidos à sua voz, mas Ele continua lá dizendo bem assim: ouve a minha voz, eu estou insistindo com você, eu continuo te chamando para perto, eu não te rejeitei, eu não te espanco, eu te direciono. Deus tem direção para a nossa vida. E o salmista Davi sabia disso muito bem. O salmista Davi vai fazer expressões, irmãos, no livro dos Salmos, que vão expressar o seu amor por Deus. Esse Salmo 23 é uma expressão de amor. É uma expressão do cuidado que Deus tem para com o seu povo. E ele vai dizer, amados irmãos, na parte B do verso 4: pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
me protegem. Aqui na minha versão fala me protegem, outras versões vão falar me consolam. E tem gente achando que vara e cajado é para espancar. Tem gente achando que vara e cajado é para maltratar. Mas quando eu vejo a expressão do salmista Davi, eu vejo que a vara e o cajado são instrumentos de proteção. Quando Deus ele usa desses instrumentos para conosco, Ele está dizendo, meu filho, eu estou protegendo você. Quando animais ferozes atacavam o rebanho, o pastor ele ia de encontro. Ele não deixava o rebanho fugir. Com seu cajado ele ia para defender a ovelha do lobo, do urso, do leão, não temendo pela própria vida, mas lutando pelas suas ovelhas. Sabe, a proteção desse pastor, os estudiosos, historiadores, quando Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, fazendo menção a si mesmo como a passagem, como o lugar por onde as ovelhas passam. Vão dizer que, amados irmãos, a porta da caverna onde as ovelhas eram escondidas durante o dia por conta do sol escaldante, o pastor se deitava na porta. Porque quem quisesse passar para tocar na ovelha, tinha que primeiro tirar a vida dele. Quem quisesse tocar na ovelha dele, tinha que passar por ele primeiro. E o nosso sumo pastor se colocou na brecha por nós. Ele se colocou na fenda. Ele se colocou em nosso lugar e recebeu a sentença que era para nós. E eu te pergunto, se isso não for amor, o que é amor? Ele vai dizer aos seus discípulos que aquele que é amigo de verdade, esse dá a sua vida pelos seus amigos. Pré-adolescentes, adolescentes, vocês têm um amigo fiel, um amigo que não depende das circunstâncias que vocês estão vivendo, um amigo que não depende de quando você leva dinheiro para lanchar na escola, porque na escola tem, não tem não? Quando você está com dinheiro para comprar o lanche, para dividir, tem sempre aquele que se chega, dá para dois, não dá? Dá. Só que Jesus, amados, Ele é aquele que se aproxima sem interesse algum. O único interesse que Jesus tem na aproximação é abençoar a minha e a sua vida. Jesus não chega para tirar, Ele chega para acrescentar. E tudo aquilo que Ele acrescenta nas nossas vidas é mais do que o que nós necessitamos. É mais do que o que nós planejamos para a nossa vida. Mas eu quero dizer que nós precisamos exercitar o nosso relacionamento com Jesus. Mesmo vocês sendo adolescentes, mesmo sendo jovens, quem foi que disse que vocês não podem ter um relacionamento com Jesus? Quem foi que disse que Jesus não está interessado em fazer parte da vida de vocês? Quem foi que disse que Jesus é um cara chato de cabelo branco, que só fala de oração e dessas questões espirituais? Quem foi? Jesus está interessado em toda a sua vida. Jesus não separa a vida espiritual da vida ordinária, não. Pelo contrário, a nossa vida espiritual e a vida ordinária do dia a dia devem estar conectadas. Eu não posso ter dois personagens, ser duas pessoas. Nós somos uma pessoa só. Jesus é um só. E Ele é aquele que trabalha nas nossas vidas nos mínimos detalhes. E Ele é aquele que quer fazer parte de tudo. Ele quer tocar todos os pontos da nossa vida. Ele quer agir em todas as coisas nas nossas vidas. Só que Jesus, Ele é um amigo que Ele não chega na sua casa sem se anunciar. Ele chega na sua casa, Ele bate na sua porta e Ele te convida a ter um relacionamento com Ele, a ser amigo dEle. Ele não força ninguém. Ele está sempre convidando. E a grande questão é, vocês querem Jesus como seus amigos? Vocês querem Jesus na sua vida? Na sua mesa com vocês? No seu quarto com vocês?
Tem certeza disso? Tem alguém que pode dizer assim, mas o que é isso que está aí agora, entrou aí? É porque você não entende que Jesus quer fazer parte de toda a nossa vida. Se nós, muitas das vezes, representados como casa espiritual, se nós somos casa, dentro de uma casa tem diversos cômodos, sim ou não? E eu te pergunto, se eu sou uma casa, e se eu tenho diversos cômodos, e Jesus é o meu melhor amigo, ele é o dono desta casa, ele tem acesso a tudo, sim ou não? Então você não pode limitar Jesus. É pelo contrário, as chaves têm que estar na mão dele. Ele tem que ter acesso a toda a nossa vida. Ele tem que ter acesso às suas emoções. Ele tem que ter acesso às suas amizades. Ele tem que ter acesso aos seus sentimentos. Ele tem que ter acesso a tudo. Com isso eu digo, não limite aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Porque muitas pessoas acham que relacionamento com Jesus está ligado à idade, a uma maturidade que é pelo tempo. Não, maturidade espiritual não é por tempo, é por relacionamento. Aleluia! E Cristo está sempre disposto a trazer novidade de vida para aquele que dele se aproxima. Louvado seja Deus. Então entenda uma coisa, se vocês são ovelhas, e ele é pastor, ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. E tudo que eu preciso fazer é ouvir a voz dele e me deixar ser guiado. Essa é a dificuldade do cristianismo de hoje em dia moderno. É que as pessoas não querem ser guiadas. As pessoas querem tomar suas próprias decisões. As pessoas querem agir por conta própria. Mas o próprio Davi, ele vai dizer que todas as ações, tudo o que ele fazia, ele consultava ao Senhor. E se você pegar os relatos bíblicos, de todas as vezes que Davi consultou ao Senhor, Deus não deixou Davi, em momento algum, sem resposta. E todas as vezes que Davi obedeceu à direção de Deus, ele obteve vitória. Sabe quando Davi perdeu? Quando Davi não consultou a Deus e decidiu ficar em casa. Então, eu deixo para vocês, nesta noite, comecem a se relacionar com Jesus dessa forma. Quais são as decisões que vocês precisam tomar? Quais são as decisões que vocês precisam pensar? Chame Jesus. Convide Jesus a estar no centro disso. Isso não é só para eles, é para todos nós. Porque muitas das vezes nós entramos em situações difíceis, nós entramos muitas das vezes, amados, em provas, porque nós não consultamos Jesus. Porque nós não consultamos a voz do nosso Deus. Mas nesta noite o meu conselho, o conselho da Bíblia é: ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz de Jesus. Eu tenho certeza, ele não vai te conduzir por um caminho que ele não estará contigo. Pelo contrário, ainda que ele te conduza para o deserto, ele no deserto com você estará. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu sou grato por esta oportunidade. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Glória. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desistir, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. É dos adoradores de Deus. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará.
vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Eita glória! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, enquanto o nosso irmão Ricardo ele estava ministrando a palavra aqui, Deus falou algo no meu coração que eu achei interessante. Que Josué, ele estava quase perdendo a batalha, irmãos. A ponto de perder a batalha. E a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua. Aí eu comecei a meditar. Por que Deus não parou a terra? Porque ele parou o sol e parou a lua. E depois, irmãos, analisando e vendo que a terra, ela gira numa velocidade de aproximadamente 180 mil quilômetros por segundo. Se ele para a terra, ele destruía a terra. Aleluia! E eu fui mais profundo, Ricardo. Eu fui mais profundo. Disse, Senhor, que coisa linda. Verdadeiramente tu és tremendo. E eu pude ver, irmãos, que para os irmãos verem como é a misericórdia de Deus para conosco. Como Deus é misericordioso para conosco, irmão. Aleluia. Para Ele nos dar vitória, Ele para o sol e para a lua. E eu tenho um recado de Deus nessa noite. Porque, irmãos, às vezes, as lutas, como o irmão estava louvando aqui a princípio, nos cerca e nós pensamos até que não iremos vencer. Como Gideão, era o menor da família, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, como nosso irmão Ricardo pregou também aqui, né, que ele é o Senhor das ovelhas, ele é o nosso pastor. Então, irmãos, em momento nenhum de sua vida, ouça isso e guarde no seu coração, não se desespere. Porque parece às vezes que tem momentos que é difícil demais. Tem momentos que você diz, Deus, eu não vou suportar. Mas eu quero dizer para você, na autoridade que há no Espírito Santo de Deus, que na hora certa, no momento certo, na hora de Deus, Ele vai chegar. E hoje pela manhã, eu disse até para o nosso irmão Marcos aqui, irmãos, foi uma das melhores ceias que eu já participei de toda a minha vida. E olha que já passei por momentos, irmãos, de ceias em que a glória de Deus desceu. Mas hoje, irmãos, até Lúcia ouvindo assim, eu digo, que igreja é essa? Que mistério é esse? Que negócio é esse aí? O que Deus realizou, irmãos, hoje pela manhã. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vi crentes, irmãos, que eu não costumo ver, aleluia, cheia, e eu vi cheios aqui. Eu digo, Jesus, que coisa linda. E eu confesso para os irmãos que eu saí hoje regozijado. E eu quero dizer para você nessa noite, não temas diante dos obstáculos. Não temas diante daquilo que o inimigo tem colocado. Perdão, irmão, estou passando um pouquinho mais. Aleluia, porque Ricardo já deu todo o recado. Mas é porque Deus está falando fortemente no meu coração. E eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, não tema, meu irmão, não tema. Porque Deus é contigo, Deus é conosco. E operando Deus, não tem quem impeça, amém? Vamos ficar de pé para nós agradecermos a Deus. Lembrando que hoje também é o culto da família. É o culto com os adolescentes, maravilha do céu. Mas é o culto também com a família. E nesse momento... Foi aniversário de quem? Ah, dele. Não venha para cá para nós já aproveita também em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Marco, pode ficar perto dele, viu, Marco? Aleluia. Vamos aproveitar e vamos orar por ele também. E toda a família. Então você vai apresentar a sua família agora diante de Deus. Está entendendo? Ah, mas eu tenho parente que não está aqui. Não se preocupe, apresenta onde ele estiver. Lembre que nosso Deus é o Deus de perto. Ele não é o Deus de longe, ele é o Deus de perto.
Às vezes nós entendemos dessa música, né? Deus só é Deus de perto, Deus é de perto. Porque aonde você estiver, na terra de Itabaiana, nos Estados Unidos, Ele está perto. Amém? Então, onde tiver o seu parente, onde tiver o seu esposo, você vai apresentar. E Deus vai entrar com providência em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Glórias a Deus. Eu gostaria que Ricardo colocasse as mãos assim em direção à igreja em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós queremos interceder por cada família aqui do loteamento São João. Deus amado e querido, Senhor da glória, eu te peço, Deus, porque eu creio na autoridade que há no teu nome santo, do teu nome tremendo e de teu nome poderoso, Pai. Senhor, abençoa as famílias, Pai amado e querido, em suas necessidades, naquilo, ó Pai, que eles estão precisando, naquilo que eles têm, ó Pai, clamado a Ti. Pai amado, eu sei que cada um tem uma petição diferente, cada um tem algo a pedir a Ti diferente, mas Tu és o Deus de perto, Tu não és o Deus de longe, Tu és o Deus de perto, aonde o Senhor, Pai, colocar Tuas mãos, aleluia, a bênção vai chegar, aonde o Senhor colocar Tuas mãos, a cura vai chegar, e eu creio, ó Pai, que Tu és o mesmo Deus, o Deus de poder, o Deus de autoridade, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus, ó Pai, que tem todo o poder e toda a autoridade, e é diante do Teu nome maravilhoso, do Teu nome que é forte, do Teu nome, ó Pai, que é conselheiro, do Teu nome que é maravilhoso, aleluia, é no Teu nome, Pai, que eu apresento toda a família do loteamento São João, e Tardelli também, ó Pai, que ontem completou mais uma primavera. Por isso, amado e querido Deus, eu já quero Te louvar e Te agradecer em nome do Senhor Jesus, amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, toda a igreja de Deus.